É, a gente vai iniciar agora a semana 5, a lista de aplicações da semana 5, beleza? Lista de aplicações da semana 5. Em geral, essa é uma lista que geralmente os professores sempre escolhem para colocar na prova, porque em partes aqui tem muito conhecimento a respeito de tangência e de derivada, beleza? Por exemplo, no meu semestre caiu a questão 2, a questão da montanha e do avião. No semestre antes de mim, caiu a questão 1, a questão 1 também sobre um avião atacando aqui um certo local, tentando atingir um certo alvo a partir de um rasante. E 2 semestres antes de mim, caiu a questão do gato e do rato, a questão 3, beleza? Então, assim, tome bastante cuidado e se atente bem na resolução dessas questões, porque pode ser que o seu professor escolha por uma delas aqui. É claro, se ele pode mudar alguns valores, mas as ideias são sempre as mesmas, beleza? Então vamos lá. Letra A. Determine, usando a definição de derivada, a equação da reta tangente ao gráfico f de x em um ponto genérico a f de A. Aqui no nosso gráfico, a gente tem o seguinte gráfico, né? O nosso gráfico aqui é f de x igual a 1 mais 1 sobre x. Para a gente encontrar a reta tangente em um ponto dado, por exemplo, o ponto A, f de A, basta a gente utilizar o ioiô michiochô, só que na versão universitária, né? Então seria y menos f de A igual a f' de A vezes x menos A. Beleza? Simplesmente assim. Se você utilizar isso aqui, você vai descobrir qual é a reta tangente ao gráfico em um determinado ponto AF de A. Beleza? Tá. Porém, o que ele falou? Ele falou bem assim: determine usando a definição de derivada. Sempre quando ele falar usando a definição de derivada, você não pode usar aquelas propriedades que a gente utilizou na lista passada, na questão 7. Na questão 7 a gente usou um monte de propriedade. A regra do produto, a regra do quociente, a regra do polinômio, beleza? Então, essas regras a gente não pode usar quando a gente está utilizando a definição de derivada. Quando você for calcular usando a definição de derivada, ele quer que você calcule pelo limite, beleza? Então, vamos calcular a derivada pelo limite. Então, bora lá. A derivada num ponto A, essa é a definição, é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A dividido por h. Beleza? E aí a gente vai calcular esse limite aqui e vamos chegar a alguma solução. É claro, talvez você consiga calcular a derivada ali utilizando as propriedades sem problema nenhum. Porém, ele pediu usando a definição. Beleza? Usando a definição de derivada. Então, você tem que utilizar dessa forma. F' de A é igual. Aqui eu vou substituir. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre A mais H menos, vou botar um colchete aqui, vai ficar 1 mais 1 sobre A. Tudo isso dividido por H. Aqui uma das coisas que a gente consegue ver é que esse 1 aqui
vai se cortar com esse 1 aqui. Caramba, o foco não tá tão bom. É. Então eu posso cortar aqui, esse com esse. E aí a gente pode tirar o MMC na parte superior. Tirando o MMC, a gente fica com F' de A é igual limite, quando H vai para zero. Aqui eu vou botar uma barra aqui, vai ficar A mais H vezes A. Dividido por A mais H vai sobrar A. Dividido por A vai sobrar A mais H. Então vai ficar menos, por causa desse menos aqui, A mais H. Dividido por H. Aqui eu vou colocar H dividido por 1, e aí eu vou fazer uma divisão de frações. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui na parte superior, olha que legal, o A também corta agora, né? O A vai cortar com A. E aí vai sobrar menos H. Na parte superior vai ficar menos H dividido por A mais H vezes A vezes o inverso. O inverso é 1 sobre H. E aí a gente consegue eliminar a indeterminação cortando o H, né? E aí basta substituir. Onde tem H a gente coloca 0. E aí a gente fica com 1 na parte superior, quer dizer, menos 1. 1 vezes menos 1. Dividido, aqui vai ficar A vezes A. A vezes A vai dar A ao quadrado. Então a gente fez a derivada. É claro, se não fosse pela definição, você poderia olhar aqui direitinho a nossa derivada. Vou fazer aqui no cantinho, rapidinho. Se f de x igual a 1 mais 1 sobre x, eu posso escrever isso aqui, ó, assim. 1 mais x elevado a menos 1. E aí, utilizando as propriedades, a derivada de constante é zero, então não preciso escrever. E a derivada desse aqui, a gente pode usar a regra do polinômio. Seria Caio menos 1, x menos 1 dá menos 2. E aí a nossa derivada, utilizando as propriedades, é menos 1 sobre x ao quadrado. Porém, utilizar isso aqui não é válido quando ele pede usando a definição. Beleza? Quando ele fala usando a definição, tem que ser pelo limite. Tá. Agora a gente já descobriu quem é a nossa derivada. Agora, para a gente colocar a nossa reta tangente, basta a gente substituir lá na nossa equação da reta, né? Na nossa versão universitária com derivada aqui, né? Onde tem a derivada, eu coloco isso aqui. E o f de a, se eu não me engano, acho que a gente pode colocar ele na forma expandida para ficar um tanto mais fácil. Então, o f de a está aqui, subtraindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Aí a gente vai ficar com o seguinte. Y, quer dizer, subtraindo, por outro lado, somando. f' de a. F' de a é menos 1 sobre a ao quadrado. Isso aqui vezes x menos a mais f de a. Beleza? Tranquilo aí? E aí, no lugar do f de a, a gente pode substituir a função que a gente conhece, né? Que é a função f. E aí a gente pode deixar assim. Para mim, eu acho que deixando assim você já demonstrou conhecimento. Mas às vezes o professor quer que você deixe as coisas um tanto mais bonitas. Tá. Poderia desenvolver mais? Poderia.
sem problema nenhum. Mas aí você já demonstrou. Essa aqui é a reta que é tangente no ponto AF de A. Beleza? Tá aí. Nossa questãozinha bacaninha. Bem-vindo à semana 5 da lista de aplicações.